Paz do Senhor, meus irmãos. Vou tirar a máscara para vocês me ouvirem melhor. Senão a gente começa a falar baixo, o almoço começa a bater e a gente começa a dormir, tá? Eu preciso de uma ajuda de algum irmão para ajudar no slide. Hoje, em algumas das nossas reuniões, essa aqui já contaminou. Em algumas das nossas reuniões que nós fazemos com o nosso pastor Fábio, nós conversamos a respeito do que nós podemos trazer para a liderança, a ponto de fazer com que a nossa liderança ela comece a falar uma mesma língua, ela comece a entender aquilo que está sendo proposto e comece a seguir um caminho. Eu trouxe aqui uma palestra que eu quero passar para vocês e... Deixa eu abrir aqui a minha cola, senão tá ruim. Para que a gente possa fazer isso, tá? Então, foi me dada essa oportunidade. Eu, ao invés de trazer uma palavra, uma leitura, eu quero trazer para vocês um conteúdo de uma palestra. Depois eu vou estar mandando o arquivo no grupo, caso algum coordenador depois queira passar para o seu grupo ou queira passar para os demais coordenadores, vocês podem estar passando esse conteúdo que eu fiz, tá? Então, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, o irmão Jonathan chegou aqui hoje. Para quem não me conhece, sou Gessé, cooperador ali do Jardim Vassouras, líder de jovens do Jardim Vassouras e faço parte aqui também da liderança do setor, auxiliando o irmão Johnny e o irmão Fábio, o pastor Fábio. Eu auxilio esses irmãos na liderança do setor, tá? E a palestra que nós vamos falar hoje é os desafios da liderança em tempos modernos. E eu coloquei um tracinho ali, formando heróis. E aí pode passar para o próximo slide. Por que eu coloquei esse formando heróis? Porque o conteúdo que eu quero trazer nessa tarde, ele fala a respeito do livro Formador de Heróis. O livro escrito por Dave Ferguson e Warren Burt. É um livro que fala um pouco sobre as estratégias que devem ser colocadas para que haja o crescimento na igreja. Então eu peguei o conteúdo desse livro e transformei numa palestra para lideranças de jovens. Por quê? Da mesma forma que um pastor de igreja, ele necessita de estratégias para poder dar o crescimento para a igreja, nós que somos líderes de jovens, nós precisamos de estratégias para poder fazer o nosso grupo avançar. A gente sabe muito bem que os dias são difíceis e a gente precisa avançar o nosso grupo de jovens, tá? Só fazer uma pergunta antes da gente passar para os demais tópicos. Além da liderança a liderança na parte da igreja, alguém aqui é líder em alguma empresa, em algum lugar? Alguém trabalha, irmão? O irmão é líder na onde? Líder de manutenção no Mercado Livre. Tá. Que benção. Tem mais alguém que é líder em alguma empresa, coordenador? Não? O irmão também? Fala pra gente, irmão. Gerente de estacionamento. E nós temos alguns exemplos de irmãos que exercem um cargo de liderança, de gestão, fora do ambiente eclesiástico. Isso é importante, porque talvez a gente que exerce uma atividade voltada para a liderança, fora do nosso ambiente de igreja, a gente consiga ter uma visão diferente e consiga auxiliar os nossos irmãos, o nosso grupo, o nosso pastor, no crescimento da igreja, em alcançar algumas metas, tá? O próximo slide, por favor. Os irmãos lembram, antes da gente começar a falar ali, os irmãos lembram dessa camiseta? Foi do nosso congresso, né, desse ano. A benção. O único problema é que ela encolhe, né, que a minha aqui já tá big look, daqui a pouquinho já não serve mais. Eu comprei a GG e já tá encolhendo. Então eu vou ficar meio assim, mas é porque ela tá encolhendo. Então nós vamos falar alguns assuntos para vocês. Nessa palestra nós abordaremos como Jesus ele treinou os discípulos. Então assim, mas o cara veio aqui falar coach, o cara veio falar, não, vamos falar de Bíblia. Vamos mostrar exemplos na Bíblia. Como Jesus treinou os seus discípulos para se tornarem heróis e multiplicar o reino de Deus. Também falaremos a respeito dos 5 pontos necessários para conseguir o crescimento de uma igreja e de uma juventude. E nós falaremos aí a respeito do segredo da liderança de Jesus. Qual era o segredo na liderança de Jesus? Por que Jesus ele se tornou popular? E por que aquilo que Jesus ele veio fazer na terra, ele conseguiu fazer com que um evangelho, fazer com que 12 pessoas que estavam reunidas com ele, conseguissem transmitir esse evangelho para todo mundo, como nós vemos hoje.
Vamos abordar um pouquinho de como que é a nossa realidade hoje, a realidade que nós encontramos nos dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre as oportunidades que nós enxergamos e vamos falar 5 práticas essenciais para líderes. Ficou em inglês ali, mas... Então, assim, o segredo... Pode passar. Tá em inglês, eu não sei ler não. Pode ir. Acho que eu esqueci de alterar. O segredo da liderança de Jesus. Na sua Bíblia, você vai ver João capítulo 14, versículo 12. Nós vemos ali, o versículo diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Então, quando Jesus, no decorrer do seu ministério, Jesus ele fala para os seus discípulos, nas suas últimas conversas, Jesus ele fala para os discípulos: ô meu irmão, ajuda aí, saiu o cabo do outro lado, conecta aí. É só para ver se vocês estão atentos. Fica azul, ninguém fala nada, é porque dormiram, né? Então assim, Jesus no seu ministério, Jesus ele coloca em alguns momentos ele faz algumas falas com seus liderados, com seus discípulos. Em alguns desses momentos, nós vemos ali no capítulo 14, eram algumas das últimas conversas que Jesus estava tendo com seus discípulos. Nós vemos que Jesus ele começa a falar: olha, vocês não devem ficar perturbados, porque eu vou ir, mas eu vou voltar. E Jesus ele já começa a vir para um contexto onde ele fala: olha, eu vou embora e vocês vão continuar essa obra. E essa é uma das falas que ele fala no capítulo 14: aquele que crê em mim fará obras maiores das que eu faço. E aí, deu bom? Desligou o computador? Mas vamos seguir. E aí nós vemos, depois, aí já vai para o próximo slide. Não, lá mesmo. Próximo. Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Tá no grupo, tá? Então se vocês não conseguirem ler alguma coisa, tá no grupo também, quem quiser ler o slide aí no celular. O segredo da liderança de Jesus. E eu selecionei ali 3 pontos importantes. A morte de Jesus. Jesus morreu para cumprir uma missão que estava proposta pelo Pai. Porém, ele precisou treinar novos pequenos cristos. Ou seja, aqueles que eram seus discípulos, Jesus precisou treinar para que eles dessem continuidade à obra de Cristo. E nós vemos assim, Jesus ele veio, ele cumpriu o que era proposto, ele veio, morreu em favor dos nossos pecados, mas a obra dele não podia parar ali. Então ele orientou ali os seus discípulos como deveria dar continuidade. E o que nós vemos o que nós conseguimos aplicar para os nossos dias? Nós também temos que morrer. Em sua missão terrena, Cristo precisou morrer e se esvaziar de si mesmo para que a obra maior fosse realizada. O que eu aplico com nós temos que morrer? Muitas das vezes, nós que estamos na frente de uma liderança, às vezes olhamos assim: não, eu sou o líder, as coisas têm que ser desse jeito. E muitas das vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas, nós temos que sacrificar algumas coisas para que o crescimento da obra ocorra. Se nós querermos abraçar tudo, queremos trazer tudo para o nosso colo, nós não conseguimos fazer nada. Nós vamos cuidar aí de 5, 10 pessoas e a obra não vai dar crescimento. Jesus ele precisou fazer um sacrifício para que a obra do Pai fosse feita. Nós vemos hoje aí, trazendo para o nosso dia a dia, cotidiano, Assembleia de Deus, setor 44, algumas congregações, alguns lugares, nós vemos assim: não, eu tenho o meu grupo de adolescentes, eu tenho o meu grupo de jovens. O jovem não canta com os adolescentes, o adolescente não canta com o jovem. Ou então nós vemos em alguns lugares assim: não, a irmã casou, ela só vai cantar nas irmãs, ela não pode ajudar nos jovens. E vemos algumas situações onde muitos acabam trazendo divisões dentro da casa de Deus, fazendo com que a obra ela diminua. Mas se nós pararmos para pensar, não vai ter um céu para os adolescentes e um céu para os jovens. Vai todo mundo para o mesmo céu. Vai todo mundo morar junto no céu. E ali, o terceiro ponto, eu coloquei: o resultado é coletivo. Nossa missão também é alcançar um resultado coletivo. Temos que deixar o individualismo e buscar o coletivo. Às vezes a gente acaba se destacando na congregação pelas nossas atividades. Poxa, é um líder, então já é o líder, já ajuda na escola dominical, já ajuda na porta. Pelo menos acontece comigo lá no Vassouras. Você acaba ajudando em um monte de coisa. E quando nós olhamos para a obra de Deus, olhamos para uma liderança de um grupo,
Nós não temos que pensar no individual, nós não temos que pensar, não, eu vou agir assim. Nós temos que pensar de uma maneira coletiva. O resultado que é entregue é um resultado coletivo. Talvez o irmão Jonathan e o irmão, esqueci seu nome, irmão, Lucas. Irmão Lucas, bonito nome. Às vezes assim, ele é um líder, o outro é um líder também, e ele não pode falar, não, eu vou fazer o meu resultado, porque o resultado de um líder é entregue pelo seu time. A entrega do time vai mostrar o quanto que aquele líder ele é competente ou não no resultado. Pode ir para o próximo, meu irmão. E aí mais um ponto aí a respeito do versículo que nós citamos, João capítulo 14, o versículo 12, aquele que crer fará obras maiores. Assim como Jesus disse, e da mesma forma que ele fez, se entregando na cruz por uma obra maior, que pudesse atingir toda a humanidade, fosse feita, assim também temos que tomar a nossa cruz, nos despir do nosso ego e dos nossos interesses pessoais, para que possamos fazer as obras maiores que foram prometidas por Cristo. Todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, todas as vezes que nós estamos na frente de um trabalho, e nós olhamos assim, para a gente, não dá certo. Não dá certo, porque essa obra não é nossa, a obra é de Deus. Todas as vezes que a gente vê alguém querendo se engrandecer, eu consegui levar milhões para o Belém, eu consegui encher a igreja. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Seja você na frente de um grupo, seja você um pastor, a obra ela é de Deus. Então, quando nós cremos nesse versículo, que se nós cremos em Deus, nós realizaríamos obras maiores, não seriam obras para nos engrandecer, mas sim obras para engrandecer o reino de Deus. É como eu disse, é um reino, não são vários reinos, não é o reino do Belém, o reino do Peru, o reino dos adolescentes, é o reino de Deus. Então nós precisamos pensar de maneira coletiva, sabendo que todos os nossos esforços, seja no grupo de jovens, seja na congregação, é para que o reino de Deus ele cresça. Aí a gente vai para o próximo slide e vamos identificar aí a realidade que nós encontramos, e aí trazer um pouco para o nosso dia a dia. Nossas atitudes acabam espantando e regredindo o grupo. E aí eu coloquei ali um ponto importante: a igreja brasileira está mudando, e nós precisamos evoluir para que essa obra não se perca. Somos a igreja que mais cresce e ao mesmo tempo encolhemos. E aí nós olhamos para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é uma das igrejas mais antigas aí no cenário pentecostal, e é uma das igrejas que mais conquista membros, mais cresce, mais tem aceitação. Nós vemos ali os irmãos que têm um cargo de secretaria nas suas igrejas, sabe que a cada bimestre, a cada trimestre, não agora pela pandemia, 2.000, 3.000 pessoas são batizadas só no Belenzinho. Então assim, 2.000, 3.000 pessoas só na grande São Paulo, fora os batismos no interior, fora os demais estados. E ao mesmo tempo que a nossa denominação, que a Assembleia de Deus ela cresce, ela acaba regredindo. Por quê? Muitas das vezes a pessoa ela vem, ela é impactada por uma palavra, ela é impactada por um movimento que acontece, e eu creio que muitas das vezes o Espírito Santo realmente toca nos corações, mas aí a partir do momento que essa pessoa ela vem, ela aceita Cristo, e ela começa a falar, não, você é dos jovens, você é dos adolescentes, e aí a gente começa a ver um monte de burocracia. Nós vemos que a pessoa fala, não, mas espera aí, é isso mesmo, eu tenho que fazer isso. E vejam bem, eu não quero com essa fala dizer que nós temos que ser liberais, ou que nós temos que ser modernos a ponto de colocar um tambor no púlpito, pintar a parede de preto. Não é isso. Mas as nossas atitudes, as nossas abordagens, elas precisam ser diferentes. Nós sabemos a realidade que nós vivemos hoje, de correria, de trabalho, eu tenho que estudar, tenho que continuar sempre estudando, eu tenho que trabalhar porque senão eu não sustento minha casa, mas nós não podemos ficar em uma situação, como que eu posso dizer, uma situação talvez até pragmática, assim, não, o irmão vem no culto, assiste o culto, vai embora, o irmão vem no culto, assiste o culto, vai embora. Se nós somos líderes, não abraçar a nossa juventude, não cercar a nossa juventude, nós perdemos os nossos jovens. Se o pastor da igreja, ele não for um pastor que conquiste a igreja, que faça um trabalho ali, ei meu irmão, eu preciso de você, porque querendo ou não, embora tudo isso, embora trabalho, embora estudo, se nós estamos na frente de um grupo de jovens, se nós estamos numa liderança, nós precisamos dedicar um tempo do nosso dia, um tempo da nossa semana, para poder falar com o nosso jovem. Nós precisamos falar um pouquinho com eles, porque eles querem atenção.
As pessoas hoje em dia, elas querem atenção. Nós precisamos dar atenção para os nossos jovens. Nós precisamos dar atenção, às vezes eles querem conversar. Às vezes a gente não vai conseguir resolver o problema do nosso jovem, o problema do nosso liderado, mas ele quer ser ouvido. Ele quer ouvir um minutinho. E às vezes, se a gente não falar nada, ele não fala nada. Se a gente não correr atrás, e aí, meu irmão, como que você está? Ele não vai falar, porque as pessoas, elas são retraídas, as pessoas, elas andam assim hoje em dia, é só no celular, elas ficam fechadas. Então, se a gente não ir atrás, se a gente não mudar essa realidade, de ir atrás, de mudar todo esse cenário de pragmatismo, de você vir na igreja, vai embora, domingo de novo você está aqui, a gente se encontra no final, cumprimenta e vai embora. Agora não cumprimenta, é assim, né? Cumprimenta assim, ou como que é? Desviando do tiro da Mulher Maravilha. Mas assim, hoje em dia a gente acaba, as nossas igrejas acabam sendo assim, a gente vem, cultua, consome o culto, vai embora. E se a gente não tirar um tempinho que seja na semana para falar com outro jovem, esse jovem vai falar, não, para mim tanto faz como tanto fez ir para a igreja, então eu posso ir para essa, posso ir para outra. E a gente acaba regredindo os nossos grupos. E aí, até citando um exemplo, talvez aqui aqueles que são mais velhos, não querendo comprometer a idade, mas aí a gente tem o Johnny, o Diogo, que estão aqui na frente da liderança, acho que uma década já, uns 10 anos, hein? Esses irmãos aqui, eles já estão há 10 anos. E se a gente olhar de 10 anos para cá, no nosso setor nós tínhamos 20 ou 22 congregações com um grupo de jovens. Hoje nós temos 18, é 18, Fábio? 19 congregações. Nós, não sei se os irmãos se lembram, quem lembra da congregação do Olga? Tinha jovens no Olga. São José tem jovem? São José, tinha jovens no São José. Flórida, a gente tinha uma congregação no Flórida. Se alguém lembra, nós tínhamos uma congregação no Flórida, nós não temos mais. Então, se a gente olhar para a nossa cidade, está regredindo. Nós tínhamos um histórico de levar 400 jovens para o Belém, 500 jovens para o Belém. Levamos 7 ônibus uma vez, 9 ônibus. Hoje em dia é uma luta a gente levar 2 ônibus. Irmão, por favor, vai para o Belém. É uma luta para a gente encher 2 ônibus, 84 lugares, 88 lugares. Então assim, está regredindo. Talvez a gente ali na nossa congregação, convivendo com os nossos jovens ali, a gente não percebe isso, mas está regredindo. E se nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, talvez nos próximos 10 anos a gente não tenha mais setor. Talvez nos próximos 10 anos a gente não tenha mais grupo de jovens. Represa tem jovem? Alguém sabe do Represa? Represa. Cadê o Represa? Represa está há um tempo que não está conosco aqui. Não sei se tem jovem lá ou não. Talvez é uma falha nossa também, na parte de ali entender se existe um grupo de jovens ou não. Então essa é uma realidade que nós encontramos, tanto em Francisco Morato, quanto no nosso país, quanto uma realidade que está se instalando no nosso mundo. E aí, próximo slide, por favor. Eu destaquei aqui 5 níveis, isso aí é baseado no livro, só reforçando, baseado no livro Formador de Heróis, 5 níveis de capacidade de multiplicação de igrejas. Nível 1, igrejas que perdem membros, que estão morrendo, igrejas que estão morrendo. Nós vínhamos para congressos de jovens e nós lotávamos essas 2 fileiras de jovens, daqui até o final, quando não tirava aquela cortina. Hoje em dia, se a gente vem para um congresso, esses 4 bancos aqui já está bom. A gente vira mais 2 fileiras e já está bom. Igrejas que estão morrendo. Número 2, estagnação. A composição da igreja é de crentes e filhos de crentes. Quantas das vezes nas nossas igrejas nós vemos, a gente fica mirando no adolescente, fala, eita, esse adolescente vai vir para o meu grupo. Aí falou, o grupo cresceu, não cresceu. O jovem casou, o que era adolescente foi para o jovem, o que era criança foi para os adolescentes. É só o filho de crente. Aí o pastor tem que incentivar, meus irmãos, faz filho, porque senão a igreja acaba. Por quê? É uma igreja que está num nível de estagnação. A igreja não cresce. Se as irmãs não tiver filho, por favor, para de tomar o remédio, tenha filho. Quem não é casada, case, por favor, para poder ter filho, porque senão a igreja vai morrer. Nível 3, crescimento pequeno, sem consistência e com oscilação. O que é uma igreja de nível 3? É aquela igreja que no domingo aceita Jesus uma pessoa, no domingo seguinte não aceita ninguém e saiu uma pessoa da igreja. Aí no próximo domingo aceita Jesus outra pessoa. E aí que você começa a falar, poxa,
poxa, está aceitando Jesus. Se o secretário da igreja lá, que pega o nome do visitante lá, que aceitou Jesus, fala, poxa, esse ano nós tivemos 80 novas pessoas que aceitaram Jesus. Aí fala, beleza, mas essas 80 pessoas, elas incrementaram o nosso grupo? Não. Nós continuamos com um grupo de 50 pessoas na igreja. Então, é uma igreja que ela oscila. Pessoas entram, saem, mas ela não sai daquela faixa. No nível 4, é um crescimento significante. O que são? São igrejas frutíferas. São igrejas que elas conseguem, todo final de semana, todos os eventos que elas produzem, elas conseguem trazer um crescimento significante para a sua igreja. Nós vemos ali o nível 5, que é a curva em formato aí exponencial. Talvez a galerinha que manja, os universitários devem saber. São as igrejas que se multiplicam e geram novos membros e novas igrejas. Aí uma pergunta que eu faço: alguma das nossas igrejas, talvez o Diogo, o Johnny, o Fábio, alguma das nossas igrejas hoje, ela criou um novo ponto de pregação? O irmão Domingos, alguma igreja nossa hoje criou um novo ponto de pregação nos últimos 3 meses, 6 meses? Não, teve alguma? O Parque Paulista criou um ponto de pregação. Mas assim, se a gente olhar, beleza, a gente tem 20 congregações, o Parque Paulista representa 5%. 5% das 20. Então assim, 5% do nosso setor está multiplicando, está criando novas congregações. O restante não está crescendo, não está criando novos grupos. E ali, tem uma frase ali embaixo: segundo o autor do livro, apenas 4% das igrejas, baseado na pesquisa que ele fez, ele é um pastor, ele trabalha durante 30 anos como pastor, apenas 4% das igrejas alcançam nível 4 e nível 5, ou seja, 96% das igrejas, ou elas estão oscilando, ou elas estão estacionadas, ou elas estão declinando. E é uma pergunta que eu faço para nós: qual o nível que a nossa igreja está hoje? Olhe para o seu grupo de jovens. Qual o nível que o seu grupo de jovens está hoje? Porque assim, é o que eu falei, esse livro ele fala sobre igrejas, mas nós que somos líderes de jovens, nós temos que adaptar a nossa realidade ao nosso grupo de jovens. Nós somos os pastores daquele grupo. Nós temos que entender qual que é o nível que meu grupo de jovens está. Meu grupo de jovens, ele está crescendo porque os adolescentes estão indo para os jovens, ele está estacionado ou ele está declinando? Pode ir para o próximo, meu irmão, próximo slide. E aí, assim, a realidade que nós encontramos é a seguinte: nós estamos fazendo as perguntas erradas. Muitas das vezes, até a gente que acaba se reunindo, o Diogo, o Johnny, o Fábio, o Edson, o Cris, muitas das vezes a gente acaba se reunindo e questionando: poxa, e aí? E agora? O que nós vamos fazer? Mais uma igreja não tem mais jovem. E muitas das vezes as perguntas que nós fazemos são as perguntas erradas. E quando nós fazemos as perguntas erradas, nós obtemos as respostas erradas. Se você pergunta errado, se você não sabe perguntar, você vai colher uma resposta que talvez não seja a resposta efetiva para o crescimento do seu grupo. E ali um ponto importante é: troque o eu pelo nós. É aquilo que nós falamos nos primeiros slides. Nós não temos que pensar somente no eu. Eu vou fazer, como eu vou fazer o crescimento? Mas reúna com a sua equipe, como nós vamos fazer o crescimento. Nós tivemos uma reunião na semana passada, junto com o nosso pastor Fábio, e nessa reunião, o nosso pastor ele acabou delegando algumas atribuições para a liderança, os subcoordenadores, que talvez só o pastor Fábio não conseguiria fazer. E ele distribuindo essas atividades para os demais, nós conseguimos fazer. Eu consegui ter tempo para fazer uma palestra, o Diogo vai fazer um trabalho, o Edson tem um trabalho já, uma ação para ali para ele. Então muitas das vezes nós temos que trocar o eu pelo nós. E ali uma pergunta importante: nós estamos tentando ser heróis da nossa igreja ou nós estamos formando novos heróis? Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós enxergamos quem que é o futuro líder de jovens? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a gente fala: poxa, e agora? E se eu morrer? E se eu sair? Quem que vai assumir os jovens? Nós não enxergamos. Nós olhamos para os nossos púlpitos, nós não vemos referência para falar: poxa, e se o pastor sair de hoje? Quem é o pastor que está capacitado para assumir? Muitas das nossas igrejas nós não vemos isso. Nós encontramos assim: eita, e agora? Eita, lascou. Vamos ter que unir, vamos ter que juntar jovem e adolescente. Por quê? Não tem um líder para poder suprir o líder de jovens. E aí a gente começa a diminuir. Dorme não, irmão, dorme não. Tá acabando, falta 15 slides. Pode ir para o próximo slide. E aí vamos falar um pouco sobre as oportunidades. Devemos fazer as perguntas certas e
tomar as atitudes corretas. A única maneira que temos para alcançar o resultado de crescimento em nossa juventude é através da abordagem correta. A liderança deve enxergar as oportunidades no seu grupo. Ontem nós tivemos um ensaio no Jardim Vassouras. Nossos ensaios eles são no domingo, depois da escola dominical. Ali por volta de 11, 11h30, meio-dia, dependendo do atraso do jovem. Tem uns que acordam meio-dia. Até 1h da tarde. Nós temos 1 hora de ensaio, ensaiamos alguns hinos. E falamos, poxa, vamos fazer diferente? Vamos fazer um ensaio à noite? Não tem culto, a gente não está conseguindo cooperar nas igrejas, então vamos fazer um ensaio à noite. Fizemos um ensaio à noite. Eu cheguei num jovem que ele gosta de louvar, falei, meu irmão, começa o ensaio. Eu falei, começa o ensaio. Mas o que eu vou fazer? Eu falei, não, meu irmão, puxa uma oração, senta o grupo, puxa uns 2 hinos, para os jovens começar a se inteirar ali. E assim, esse irmão ele já se sentiu motivado. Poxa, alguém enxergou em mim uma oportunidade que nem eu tinha visto. Nós precisamos enxergar na nossa juventude pessoas que têm o potencial para trabalhar. E se nós não enxergamos, nós temos que capacitar o nosso jovem. Da mesma forma que nós estamos aqui, muitas das vezes a gente fala, poxa, a nossa liderança não colabora. Poxa, a gente poderia ter uma liderança 100% presente. É que nem eu pergunto aqui, quem aqui é da liderança do Vassoura 1? Só tem eu. Cadê minha liderança? Cadê minha liderança? Não veio. Você manda mensagem no grupo, você manda mensagem, você fala no culto, meu irmão, tem reunião semana que vem, e não vem. E se a gente não começar a fazer diferente, a falar, meu irmão, você é tão líder quanto eu, regente, você é tão líder quanto líder. Não é porque você é regente que você deixa de ser líder. Existe uma equipe de liderança e essa equipe ela tem que pensar da mesma forma. Se a sua liderança, o seu regente pensa diferente de você, o secretário pensa diferente, tem alguma coisa errada. A gente precisa, e eu falo isso aí, da mesma forma que quando a gente prega, a gente está falando primeiro para a gente, eu falo, a gente precisa que a nossa liderança tenha o mesmo pensamento nosso. O pastor Fábio precisa que vocês entendam aquilo que ele está falando e vocês tenham o mesmo pensamento que ele. Porque é assim que a gente funciona. Nós somos um setor e se nós queremos o crescimento do setor, nós precisamos enxergar essas oportunidades e pensar de maneira coletiva. Próximo. E ali são três pontos ali que eu coloquei. Ore por orientação. Então eu falei, a palestra não é heresia, tá, irmãos? Não é coach, não. Oração. É o joelho no chão. Pega o mesmo minutinho, mesmo 5 minutos que você vai reservar para falar com um jovem seu, pega um dia da semana e reserva 5 minutinhos para orar. Senhor, me dá orientação para eu poder dar o crescimento para o meu grupo. Sem Deus a gente não é nada. Jesus ele falava com o Pai. Jesus ele estava aqui, ele era 100% homem, ele era 100% Deus e ele tinha comunhão com o Pai. Ele orava para poder saber as orientações que o Pai tinha passado para ele, para poder seguir as orientações dele. A vida de um líder que deseja o crescimento do grupo deve ser de oração ao nosso Deus. Oração. O nosso Deus pode nos orientar de como devemos agir. Compartilhe. Isso é muito bom nas redes sociais. Quem não me segue, @gcbenhur no Instagram, tá? Tem Instagram, TikTok, eu faço uns vídeos lá legais. TikTok, Facebook, Telegram. Compartilhe. O líder deve reconhecer as suas limitações e procurar o compartilhamento de suas dúvidas, pensamentos com outros líderes. Dessa forma, saberá a melhor maneira de agir. Meu irmão, você está na sua congregação, mas não é porque você está na sua congregação, você não pode ligar para o líder da outra congregação e falar, e aí, como que você está fazendo aí? Ô Diogo, e aí, como que vocês abriram um ponto de pregação? Me ajuda aqui. Você consegue vir aqui um domingo, só para a gente trocar uma ideia? Ô Edson, como que está lá no 120? Poxa, eu vi que você fez um trabalho legal, o que a gente pode fazer de diferente para poder melhorar também lá no Vassouras, por exemplo? Então assim, compartilhe os seus problemas. Da mesma forma que você compartilha com Deus, compartilha com a liderança. Às vezes a gente tem tanta gente lá no grupo, tanta gente, bom dia, amém, amém. O pastor Fábio posta lá não sei o que e todo mundo, amém, amém, amém. Compartilha, pega algum contato ali, vê a fotinho e fala, eu vou falar com esse irmão aqui, eu conheci ele na reunião lá, ele é líder da congregação tal, eu vou lá, meu irmão, como que você faz? Me ajuda aqui. A gente não pode ser soberbo ao ponto de não pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda para aqueles que estão traçando algum trabalho de uma maneira melhor. E atenção, o terceiro ponto, esteja sensível aos sinais que são emitidos por todos os lados, das mídias, do nosso grupo de jovem, da nossa comunidade. Atento aos sinais, é possível atuar de maneira assertiva.
Nós precisamos estar atentos. Nós que somos líderes de jovens, nós que somos a liderança da igreja, nós precisamos estar atentos. O mundo, ele não está brincando de ser mundo. O diabo não está brincando de ser diabo. Eles estão ali, toda hora. É pelo Facebook. Aí o cara sai do Facebook, ele vem pelo Instagram. É tipo quando você pesquisa alguma coisa para comprar, e aí tipo assim, você começa a ver aquela coisa que você quer comprar em toda a página da internet. É tipo o inimigo, ele vem aqui por todos os lados, tentando cercar. E se a gente não estiver atento às formas que o inimigo tem atuado na nossa juventude, a gente acaba perdendo. A nossa linguagem, ela precisa ser uma linguagem que alcance os nossos jovens. Eles consigam entender aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está tentando propor. Se a gente usa uma linguagem, aquela linguagem da Bíblia lá, regozijai-vos, não sei o quê. Irmão, fique feliz, seja feliz. A gente precisa ter uma linguagem de acordo com a nossa juventude. Não estou falando para você falar gíria, falar alguma outra besteira, mas assim, nós precisamos estar atentos aos sinais e cercar os nossos jovens. Nós precisamos cercar os nossos jovens. Próximo. Está acabando. Eita. O irmão dormiu lá. Compartilhe com a sua liderança. Toda a sua liderança deve estar na mesma página. Todos devem entender qual o motivo de estarem na frente do trabalho e qual é a meta da equipe. O irmão que é líder lá, ele deve passar para o time dele. Meus irmãos, meus colaboradores, a gente precisa entregar X resultado. Nós precisamos que as nossas manutenções reduzam o tempo de manutenção. As máquinas não podem quebrar. Estacionamento. Meus irmãos, colaboradores, por favor, não risca o carro. Por favor, estaciona direito. O tempo para você trazer o carro do local até aqui é 3 minutos. Compra a sua meta. No momento em que todos entenderem o motivo de estar nesse trabalho, será possível gerar o crescimento do grupo. Devemos lembrar que a obra não é nossa, e sim de Deus, e Ele deseja que façamos com excelência. Próximo. E aí eu quero falar agora, só para a gente já caminhar para o final, 5 práticas essenciais para líderes. Líderes de alto nível devem formar novos líderes. Devem criar uma consciência no grupo de que não somos heróis dessa obra, e sim colaboradores do crescimento da obra de Deus. Não é o Gessé que é o herói do Vassouras. Eu tô lá para ajudar. Se é para ajudar na liderança, vamos ajudar na liderança. Se é para ajudar na porta, vamos ajudar na porta. Se é para limpar a igreja, vamos limpar a igreja. Estava pintando a igreja hoje. Se os irmãos quiserem passar por lá depois, está bem bonita, pintaram as laterais também. Que antes era uma igreja de 2 cores, né? Laranja na frente e manchado do lado. Então agora está bonitinho lá, então depois... Já fazendo o jabá, sábado que vem, quem não tem Santa Ceia no sábado que vem, dia 19, vamos ter um culto de jovens e adolescentes. Então, se alguém não tiver Santa Ceia no sábado, estão convidados. Próximo. 5 práticas. Pensando na multiplicação, dando permissão, multiplicando discípulos, ativando dons e construindo o reino. Depois eu indico também lá o livro, caso alguém quiser comprar o livro, tem bem detalhado no livro. Próximo. Pensando na multiplicação, heróis são feitos, não nascem prontos. Para todo herói existe um formador de herói. E ali está falando, Jesus orientou sobre a multiplicação. E ele vai lá para o texto de Atos 1:8. Atos 1:8, Jesus diz que após a descida do Espírito Santo, os seus discípulos eles seriam testemunhas até os confins da terra. Então Jesus falou, olha, após que vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo que após a chegada do Espírito Santo, a multiplicação começaria a acontecer. Somente os 12 discípulos não eram suficientes para propagar o reino de Cristo. Eles precisavam desenvolver novos discípulos. Já temos o Espírito Santo em nossas vidas. Já estamos revestidos de poder para fazer com que essa obra que está em nossas mãos venha se multiplicar. Nós já estamos aqui, o Espírito Santo já está no nosso meio. Nós precisamos agir. As ferramentas já estão na nossa mão. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o nosso tempo, nós temos a estrutura. Nós temos que agir, nós temos que multiplicar novos líderes, a ponto de falar assim, não, se a irmã Eli não estiver aqui, a gente tem mais 5 pessoas que conseguem tocar os jovens do Liliane. E se eu precisar abrir um ponto de pregação, eu consigo enviar 2 desses líderes para formar um grupo de jovens no ponto de pregação, ou em uma nova congregação. Esse é um ponto importante. Nós precisamos gerar os novos líderes. Dando permissão. A doação de permissões requer que aprendamos a liderar com sim. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Sim Senhor, Jim Carrey, é antigo, passava na sessão da tarde. Que
que ele foi numa palestra e nessa palestra ele foi hipnotizado e ele falou, não, e o cara falou, a partir de hoje você só pode falar sim. Ele falava sim para tudo, ele pulou de paraquedas, aprendeu aula de violão, liberava empréstimo pro pessoal, e ele começava a falar assim, o que acontece hoje nos nossos dias, antes de eu ler aqui, muitas das vezes a gente acaba vindo para um cenário tradicional de rédea curta das nossas congregações. Pastor, eu posso fazer isso? Não. Ou então o seu liderado, o seu segundo líder, o seu secretário fala, Gessé, por que a gente não faz assim no nosso grupo? Não. E muitas das vezes a gente acaba negando muito. Não, vou ver. E se a gente marcar um culto à tarde? Não, vamos ver. A gente começa a colocar um monte de desculpas, falar um monte de não, e a gente acaba travando o nosso grupo, travando os nossos liderados. E aqui a lição nós temos que falar sim. Eu tive uma conversa com a minha liderança, assim que voltaram os cultos, eu falei, a gente precisa traçar como vai ser o nosso segundo semestre. Se a gente não trabalhou no primeiro semestre, nós temos 6 meses para trabalhar, nós temos um ano de 180 dias. Eu falei com eles, eu falei, e aí, vocês têm ideias? O que vocês têm? E aí ele falou, não, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falei, amém, vamos fazer hoje. E assim, eu percebi, embora eles não estejam aqui, eu percebi no grupo que o grupo está mais motivado. Por quê? O que você acha da gente fazer um ensaio com churrasco? Glória, vamos fazer. Se fosse há 6 meses atrás, há um ano atrás, eu falava, não, por quê? É ensaio, churrasco é churrasco. A gente vai fazer domingo que vem, um ensaio com churrasco. Está todo mundo contribuindo, todo mundo empolgado, vai. Outro falou, por que a gente não faz um ensaio à noite? Eu falei, não, ensaio à noite? Não, é só do Vassouras. Por que a gente não faz um ensaio à noite? Eu falei, não, à noite é culto. Aí hoje em dia eu falei, não, vamos fazer um ensaio à noite. A gente fez um ensaio à noite, que nem a gente fez ontem. A gente fez um ensaio das 7 horas da noite até 9 horas, das 6h30 até 9 horas. A gente passou os hinos, estava um clima gostoso, sobrou um pão com mortadela lá que os irmãos estavam pintando, os irmãos comeu pão com mortadela, refrigerante quente, e a gente ficou feliz. Foi gostoso, a gente fez jovens e adolescentes, um ensaio à noite com jovens e adolescentes, todo mundo descontraído, os músicos estavam lá, foi uma bênção. A gente tem que aprender a falar sim, a gente precisa aprender a dizer sim para os nossos liderados. Jesus deu permissão a seus discípulos. No relato de Mateus 4,19, o Senhor Jesus chama os pecadores e informa que ele o faria pescadores de homens. Jesus implicitamente disse a eles que as obras que eles fariam seriam semelhantes a que Jesus fez. Só conseguimos criar novos líderes quando damos permissão para que eles possam atuar. Seja nos ensaios, nos cultos de jovens, os jovens precisam entender como as coisas funcionam, gerando assim um aprendizado. O liderado precisa estar ciente que necessita acompanhar, aprender e depois reproduzir tudo que foi aprendido. Só reforçando, sábado que vem tem um culto no Vassouras, vai ser uma jovem que vai pregar, uma moça do grupo que vai pregar. A gente falou, poxa, a gente precisa honrar o house da casa. O jovem do Vassouras tem mais mulher do que homem. E aí os meninos não querem nada com nada, é Free Fire, é futebol, é cartola. Eu falei, não, tem uma menina que quer. Você quer pregar? Não sei. Vai pregar no culto? Ela falou, amém, vai pregar. Então já tem uma jovem para cantar e uma jovem para pregar. Economiza o seu dinheiro do seu caixa, você motiva o seu jovem e você cria aquele jovem como uma referência para o demais grupo. Isso é importante. Próximo. Multiplicando discípulos. A multiplicação de discípulos exige que partilhemos a vida com outros líderes. O estilo de aprendizagem de Jesus. Em João 3,22, esse daqui é um ponto importante. A Bíblia relata que Jesus se retirou com seus discípulos e passou algum tempo com eles. O termo utilizado ali no grego está falando diatribo, que significa esfregar ou contagiar. Então o que acontece? Quando Jesus ele se retirou com seus discípulos, Jesus ele estava ali se contagiando com eles, se contagiando a ponto que os discípulos eles entendessem qual era o propósito de Jesus. Nós precisamos fazer com que vocês vão no Jardim Vassouras e vocês veem um monte de mini Gessé. Por quê? Porque eu tô me contagiando com os meus jovens, com os meus liderados, a ponto deles entenderem o que o Gessé está pensando. Hoje eu cuido de uma equipe de 12 funcionários na empresa onde eu trabalho, e assim, são 12 mini Gessé. Eu não preciso falar o que tem para fazer, o cara sabe o que tem para fazer, ele vai fazer. E isso foi legal, é um trabalho que eu construo lá com eles há quase 3 anos, que eu me tornei líder lá também e acabo construindo. Nós precisamos nos contagiar com os nossos jovens. Por isso que eu falei no começo,
Tira 5 minutos, manda uma mensagem para um, manda um áudio. Eu estou gravando, todo dia eu mando um áudio no grupo dos jovens, todo dia eu mando um versículo, eu posto um videozinho lá para poder tentar dar uma animada. Para quê? Pô, todo dia eu estou vendo o Gessé, todo dia tem um vídeo do Gessé, todo dia tem um negócio do Gessé. Por quê? Para eles entenderem o que a gente quer. Talvez a gente não consiga ter esse contato físico, mas usa a sua rede social. Posta um versículo lá e marca os 47 jovens da sua congregação. Vai chegar a notificação do celular dele, fulano marcou você em uma publicação. O cara vai ver e falou, pô, meu líder ele tá se envolvendo comigo. A gente está interagindo. Nós precisamos contagiar com os nossos jovens. Jesus ficou com seus discípulos e os contagiou a ponto de que eles entendessem a importância da missão do Senhor. Segundo estudiosos, Jesus passou cerca de 73% do seu ministério, do ministério de Jesus, dos 3 anos e meio, Jesus passou 73% do seu ministério separado somente com os seus discípulos. Quando buscamos multiplicar discípulos, necessitamos gastar tempo com os nossos liderados. Dessa forma, eles entenderão aquilo que pensamos para o grupo. O líder precisa contagiar o seu grupo, nós precisamos contagiar. O pastor Fábio, se ele quer que nós entendamos aquilo que ele quer, que ele tem em mente para a nossa mocidade, ele precisa se contagiar com a gente. Se eu quero que o Jardim Vassouras, que a liderança do Jardim Vassouras esteja aqui, eu preciso me contagiar com eles, a ponto de que eles entendam, poxa, a reunião é importante, eu tenho que vir para a reunião. Por que só o Gessé vai? Se nós somos a liderança tem que estar inteira aqui. Se você colocar no seu grupo, não, o culto é importante, o culto de jovens é importante, a Santa Ceia no setor é importante, o grupo vai falar, não, se o meu líder pensa que é importante, eu vou também. Ele falou pra gente que é importante. Próximo. Ativando dons. Precisamos desenvolver os dons das pessoas. Jesus ativa os dons de seus discípulos. Na grande comissão, Mateus capítulo 28, no verso 17, Jesus ele diz, eis que tenho todo o poder, eis que tenho todo o poder nos céus e na terra, eis que todo o poder é concedido a ele. Em seguida ele se vira para os discípulos e os comissiona, ativando assim os dons em sua vida. Então ele fala assim, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí ele vira para o discípulo e fala, portanto, ide e pregai o evangelho. Então assim, ele falou, eu tenho todo o poder e eu estou te direcionando, vai e prega o evangelho. E foi da onde os discípulos, acho que despertou e pregou o evangelho, e a gente está aqui até hoje. O nosso Deus tem concedido dons aos seus filhos, porém muitas vezes precisamos ativar os dons na nossa juventude. Precisamos comissioná-los, encorajá-los e seguir em frente. Sábado que vem vai ter uma jovem que vai estar pregando, vai ter uma jovem que vai estar louvando. No ensaio que eu fiz ontem, teve um jovem que iniciou o ensaio, eu ia colocar um adolescente para finalizar o ensaio, ele ficou com vergonha. Ah não, eu não. Eu falei, irmão, é só orar. Ah não, eu não. Aí eu fui e orei. Mas assim, a gente precisa, meu irmão, tem que trabalhar, tem que fazer, para eles entenderem que eles têm um dom ali, eles precisam agir daquela maneira. Próximo. Construindo o reino. O nosso objetivo é com o crescimento do reino. E o crescimento do reino é feito com o crescimento de líderes. Se nós nos capacitarmos, se nós nos engajarmos, nós faremos o nosso reino crescer. Nós iremos avançar e voltaremos a ter 22 congregações com um grupo de jovens. Nós abriremos pontos de pregação, nós teremos um congresso onde as pessoas falam, olha, só vai dar para ir os jovens na igreja porque não tem espaço. E os irmãos vão ter que assistir pela live. Por quê? Porque a gente vai construir novos líderes, vamos dar o crescimento com esses novos líderes, vamos encher essa igreja de jovens. Não se contente com um grupo de jovens de 15 jovens. Não se acomode com um grupo de jovens de 20 jovens. Poxa, eu tenho 20 jovens. Porque muitas das vezes a gente olha para o nosso espaço dos jovens e a gente fala, encheu tá bom. Sim, o importante é encher. Que encheu aqui tá bom. Não se contente com isso. Por quê? Senão vai ficar estagnado. É tempo da gente falar, vamos encher nosso grupo. E aí, pastor? E aí, quando que a gente vai para um salão maior? E aí, como que a gente vai fazer para poder melhorar? Vai construir uma galeria? Vai mudar de igreja? A gente precisa fazer o crescimento. A gente precisa criar novos líderes para nos auxiliar no crescimento. Jesus nos orienta a buscar o reino. Em um dos textos bem conhecidos de Mateus, o Senhor Jesus nos orienta a buscar primeiramente o reino de Deus. Devemos buscar o crescimento do reino através do nosso trabalho na liderança de um grupo. Embora muitas das vezes queremos contabilizar os números que estão em nossas mãos, o principal é o reino. Quebre as barreiras com as demais lideranças. Atue juntamente com o seu pastor. E saiba que todos nós vamos para o mesmo céu. E o que importa é o crescimento do reino. Desenvolva pessoas para que elas possam propagar o reino de Deus. Seja debaixo da sua liderança ou em outro lugar. É o que eu falei. O reino é de Deus.
não é o reino do Fábio, o reino do Luciano, o reino do Pinha, é o reino de Deus. Independente do se você está conseguindo criar um novo líder, ele vai atuar no líder de adolescentes, ele vai atuar num grupo de evangelismo, desenvolva. O crescimento é da obra de Deus, o crescimento não é da obra do Fábio. Nós vamos colher os nossos frutos, seja aqui na terra ou seja no céu, mas nós precisamos construir o reino de Deus. Próximo. Só para finalizar, eu coloquei uma frase: a igreja não é uma audiência reunida em torno de um líder ungido, é uma fábrica de lideranças. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui para poder reverenciar o pastor Pinha porque ele é o ungido. Ele é ungido, graças a Deus por isso. Os nossos pastores das nossas congregações estão lá porque Deus assim os mantém. Mas nós precisamos desenvolver novos líderes. Os pastores precisam desenvolver novos pastores. Se Jesus ele não voltar, nós precisamos ter novos líderes aqui na frente. Se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, eu não vou estar aqui como líder de jovens, talvez seja outro líder. E esse líder, eu preciso desenvolver esse líder hoje. A gente não pode esperar, o pastor vai entregar, uma semana antes de entregar, pastor, a gente tem que ver outro líder. Desenvolva outro líder, desenvolva outra pessoa. A gente precisa desenvolver novos líderes. E não pense assim, eu vou desenvolver um novo líder para me substituir. Desenvolva novos líderes para poder fazer o crescimento da igreja. Se nós temos mais do que a liderança na nossa igreja, pensando como líderes, a nossa igreja ela vai ser muito melhor. Muitas das vezes a nossa igreja ela é do jeito que é, porque muitos vêm aqui, ele senta, ele consome, ele vai embora para casa dele, ele só quer voltar aqui no domingo que vem. Se essas pessoas elas estão aqui com um sentimento de liderança, poxa, essa obra não é só minha, essa obra é de todos nós. Eu vou ajudar o pastor, e aí? Acabou o culto agora, o senhor precisa de alguma coisa aqui na igreja? Muitas das vezes acontece com a gente fica depois do culto aí, é uma loucura, que a gente acaba o culto lá no Vassoura às 7h40, é das 6 às 7h40, eu saio da igreja às 8h30, e você fica lá, e você vai arrumar, vai fazer não sei o que. Se a nossa igreja tivesse mais pessoas, acabaria o culto às 7h40, e aí esses 20 minutinhos, todo mundo, precisa limpar a igreja, precisa recolher os copos, precisa trocar o lixo, precisa limpar o banheiro antes da gente ir embora. 8 horas a igreja inteira ia embora, porque ia ter o pensamento de liderança. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Deu o quê? Deu 1 hora aí. 1 hora? Deu 45 minutos. 45 minutos, hein? Foi bom. E eu agradeço a oportunidade. Espero que tenha agregado. Eu mandei para vocês essa palestra no WhatsApp aí da Umadef Liderança. Depois, se vocês quiserem compartilhar com o seu grupo, com o pessoal no trabalho, alguma outra coisa do tipo, está disponível para vocês. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esse período.